Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya, e o nosso tema de hoje aí é sobre a formação da União Ibérica e as invasões holandesas no Brasil. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir que vocês curtissem o canal, se inscrevessem aí, compartilhassem, comentem, enfim, vamos fazer o nosso vídeo girar aí. Vamos lá, sem mais enrolação. Em 1578, o rei português Dom Sebastião morreu em uma batalha no norte da África e acabou morrendo sem deixar nenhum herdeiro direto para o trono. Tá? Isso era um grande problema naquele período, né? Porque só assumiria o rei, o reinado, os herdeiros diretos do rei. Sem esse herdeiro direto, a saída foi recorrer ao tio-avô de Dom Sebastião. Tá? Mas o tio-avô dele, que já era muito velhinho, né, muito idoso ali, também era um cardeal muito importante da igreja, não tinha muito interesse em assumir o trono, mas foi convencido pelas elites portuguesas e acabou aceitando e aclamado rei de Portugal. Foi esse Dom Henrique. Tá? Bom, mas de saúde frágil ele acaba morrendo, né, falecendo 2 anos depois, e também não deixou nenhum herdeiro direto ao trono. Com isso, vai começar a surgir uma intensa indefinição a respeito da sucessão ao trono português. Tem que resolver quem é que ia assumir, qual família real poderia assumir, qual nobre. Enfim, começa uma indefinição muito grande em Portugal. Se aproveitando dessa situação, o rei Filipe II da Espanha, que tinha um parentesco por parte de mãe com a família real portuguesa, resolve pedir o trono, resolve ali reivindicar o trono para si. Obviamente, os portugueses não gostaram muito dessa ideia, tinha outros postulantes ao trono, mas o rei Filipe II, nesse período, ele é muito poderoso, o rei da Espanha, acaba invadindo Portugal, derrota todos os outros ali pretendentes ao trono e assume de fato a coroa portuguesa. E aí começava em 1580 o período que ficou conhecido como União Ibérica, onde Filipe II consegue unificar as duas coroas, Espanha e também Portugal. Além de Portugal, obviamente, todas as colônias, né, portuguesas ficaram sob o domínio dos espanhóis. Tá? Bom, e essa união entre as duas coroas trouxe muito mais prejuízos para Portugal do que benefícios. Tá? Primeiro porque Portugal foi envolvido em todas as guerras espanholas nesse momento. Segundo, tá? Porque houve um prejuízo muito grande dentro das colônias, já que o lucro iria para a Espanha e não mais para Portugal, né? O lucro das colônias. Além disso, a Espanha também não deu muita atenção para as colônias portuguesas nesse momento. Bom, isso vai gerar alguns problemas muito ruins para Portugal. Primeiro, as guerras, né, que eu falei anteriormente, que Portugal foi envolvida, uma delas foi com a Holanda. Tá? E a Holanda, desde muito tempo atrás, já tinha um interesse nas colônias portuguesas e viu aí a oportunidade perfeita de começar essa invasão. Tá? A Holanda vai perder alguns territórios para a União Ibérica, mas não eram territórios assim tão fundamentais, tão importantes. E em represália, eles vão começar a atacar algumas possessões coloniais da União Ibérica, principalmente as de Portugal. E um desses locais aí que os holandeses tentarão invadir é justamente o Nordeste brasileiro, tá? Que era aí nesse período um dos maiores produtores de açúcar da América Portuguesa. Tá? E a invasão holandesa no Nordeste vai começar em 1624 e o objetivo primeiro era tomar a cidade de Salvador. Mas, nesse primeiro momento, a resistência portuguesa ali acabou sendo mais forte e obrigou os holandeses a abandonarem a cidade ainda em 1625. Foi um período muito rápido. Tá? Porém, os holandeses não desistiram dessa invasão e lá em 1630 atacaram o litoral pernambucano de fato.
e ali conseguiram se estabelecer nessa região já em 1635 e transformou Recife na sede do governo holandês no Brasil, tá? E aí os holandeses vão governar, né, a sua sede, vão governar as suas possessões agora no Brasil de uma forma muito diferente da que os brasileiros estavam acostumados, tá? Por exemplo, eles vão promover muitas melhorias na cidade de Recife, vão melhorar, vão construir calçadas, vão construir praças públicas, edifícios, ponte, melhorar a iluminação, limpeza, construir museu, enfim, uma série de melhorias serão feitas nas cidades dominadas pelos holandeses, tá? Além disso, eles também nomearam um governador, digamos assim, né? Alguém que ficaria responsável pelo Nordeste brasileiro, que foi Maurício de Nassau. O holandês veio para o Brasil em 1637 e ficou aqui até 1644, tá? E ele conseguiu administrar o território holandês aqui no Brasil com muita tranquilidade, justamente por conta desse tracejo político e econômico que ele tinha. Ao invés dele dominar os fazendeiros, por exemplo, né, os donos, os proprietários de terra, ele firmou aliança com essas pessoas. Tá? Como? Emprestando dinheiro. E através desses empréstimos a produção de açúcar aumentava, os fazendeiros pagavam em produto e ele vendia caro lá na Europa. E assim ele ia administrando de forma bem tranquila mesmo a situação no Brasil. Mas, enquanto isso, lá em Portugal, a gente ia ter uma confusão danada que vai se iniciar lá em 1640, tá? Que foi a Guerra de Restauração. Os portugueses, obviamente, insatisfeitos com o domínio de Filipe II, o espanhol, vão tentar a todas as custas declarar sua independência, se tornar independente, né, da Espanha, e ali eles vão proclamar um novo rei, que vai ser o Duque de Bragança, e vão coroar ele como Dom João IV. Tá? Do nada eles foram lá, agora esse aqui é o nosso rei, a gente não reconhece Filipe II. Filipe II não gostou, os espanhóis não gostaram, e ali vão começar um conflito muito forte que vai durar aí 28 anos. Tá? A Guerra de Restauração foi de 1640 a 1668. E esse conflito foi tão intenso, foi tão conturbado, que acabou envolvendo a própria Holanda. Né? E justamente por isso Maurício de Nassau teve que retornar para a Holanda para tentar ajudar a resolver esses problemas. E no que ele sai do Brasil, os novos administradores que ficaram no lugar dele não tiveram esse tracejo político eficiente que ele tinha e acabaram se enrolando. Né? Por exemplo, começaram a cobrar os empréstimos, começaram, né, a intensificar essas cobranças, os brasileiros não gostaram e começa um conflito no Brasil muito forte visando expulsar os holandeses daqui. Tá? E aí inicia-se assim então a insurreição pernambucana no Brasil em 1645. Tá? E aí, com todo esse conflito, né, entre brasileiros e holandeses, mais tarde Portugal já consegue ali, já estava mais ou menos resolvendo a sua situação e manda alguns reforços também para Pernambuco. E aí, essa guerra que tinha, obviamente, o objetivo de expulsar os holandeses do Brasil, acaba em 1654 com a derrota e rendição e retirada dos holandeses do Nordeste brasileiro. Ok? E aí, isso vai gerar algumas consequências muito sérias, tanto para o Brasil quanto para Portugal, mas essas consequências a gente vai ver no nosso próximo vídeo, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, a gente vai se ver aí na nossa próxima aula. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até mais. Tchau, tchau!